Que arquiteto projetou este Terminal 3 de Guarulhos? Você não sabe? Acredite, nem os envolvidos devem ter pensado nisso. Não foi um assunto. Era o cartão de visitas para a abertura da Copa de Futebol de 2014. Mas foi feito meio às pressas, então essa série de bandejas sem graça são a primeira impressão de quem nos visita. Pode piorar? Pode. A gente ainda vai ver no caminho favelas da pobre cidade de Guarulhos, que apesar da altíssima arrecadação, não consegue ter um projeto de educação decente, e os rios, e o verde, e a arquitetura que vai acompanhar quem nos visita. É um assunto mundial. Cidades por todos os países competem em causar uma grande impressão. E o Brasil, apesar do discurso nacionalista, eu amo meu país, parece não dar a menor bola para a cara que a gente expõe ao mundo. É o que a gente vai ver no episódio de hoje, a primeira impressão. Singapura, nos anos 70, quando ele estava longe, muito longe, de ser esse coração financeiro e de logística da Ásia, teve uma ideia. O caminho do aeroporto para a cidade tinha que ser o mais bonito possível. E haja verde, verde, verde e parques, muitos parques. Ainda nem se falava de iluminação ou da criatividade que marca a arquitetura de Singapura. Mas era uma maneira de mostrar que Singapura era um lugar ajeitadinho e arrumado. Camboja, ainda hoje muito mais pobre que Singapura, acabou de inaugurar um aeroporto desenhado por Norman Foster, o mestre dos aeroportos. E, na minha opinião, um dos aeroportos mais lindos do mundo, feito quase todo de madeira engenheirada, o aeroporto de Techo. Mas de Portland a Madrid, o novo de Florença a Londres, você tem aí um desfile dos maiores arquitetos do mundo competindo quem faz o aeroporto mais agradável e mais bonito. Mesmo na América Latina. Dá uma olhada em Montevidéu. Sim, a pequena Montevidéu tem o aeroporto do Rafael Viñoly. O aeroporto de Guarulhos, o Terminal 3, coitado, tem esse piso de padaria de antigamente, lembra um shopping pobrinho e não tem nada de especial na arquitetura, na decoração ou nos materiais. Sim, não tem uma cobertura de bambu como o terminal de Barajas projetado por Richard Rogers. Mas a avacalhação é presente até nos pequenos detalhes. Olha os bancos do lado externo. Sim, parecem trazidos de um balneário decadente dos anos 70. Sim, aquela praia que não deu certo está em Guarulhos. E olha, nem na sombra, porque as coberturas que parecem estar em balanço não foram pensadas em dar sombra no pobre passageiro que está perdendo tempo aqui. Chegando ao aeroporto, não tem metrô ou estação ou nada dentro do terminal, como em boa parte do mundo. Até hoje existe um braço de ferro para se saber de quem foi a responsabilidade. Se Dilma Rousseff, ao privatizar o Terminal 3, não pensou em colocar no edital que haveria espaço para uma estação ou para um terminal, ou então o governador Geraldo Alckmin, que também não conseguiu informar esse pequeno detalhe. O que interessa é que não há sinalização nenhuma para o metrô tardio que surgiu aqui, um trem de superfície. Então, o pobre passageiro já se sente meio perdido e aí tem que pegar algum táxi ou carro de aplicativo. E aí começam as vistas de quem desce no Brasil tropical. Lugares que se preocupam com o conforto visual, há muito tempo colocaram verde nas vigas de seus viadutos. Às vezes um elevado, um minhocão é um mal necessário, mas coloca-se verde
como na cidade do México, ou ilumina-se. Até Teherã, no Irã, fez questão de iluminar o baixio dos seus viadutos. Aqui não. A empreiteira está feliz, o viaduto fica pronto e você vai atravessando. E haja asfalto. Muito se criticou, então, o prefeito Paulo Maluf por colocar a moradia popular um pouco melhorzinha em estradas e avenidas expressas, que era para esconder as favelas. Mas acredite, tem algo pior, que é só ter favelas por todas as avenidas e vias expressas e não ter nenhum projeto para se colocar em algum lugar menos barulhento e mais confortável e mais arrumadinho a moradia popular de Guarulhos. E olha que Guarulhos é uma prefeitura rica. A paisagem urbana deve ser cuidada e protegida, antes de tudo, para o prazer do próprio morador. É um conforto ambiental. Se você mora numa cidade, circula todo dia por ela, cresce nela, você quer ter um estímulo visual, especialmente para as crianças. Sem o cérebro delas é desenvolvido aí até os 10 anos de idade, elas vão ser acostumadas à feiura, à poluição, à falta de verde e à má arquitetura. Elas vão ficar com gosto quase tão ruim quanto dos pais, se elas não se informarem de outras maneiras. Mas em São Paulo, onde a gente pensa tanto em dinheiro, sim, beleza da cidade pode influenciar demais a vinda de investimentos. É quando alguém decide onde ocorre um seminário, um congresso mundial, uma conferência do G20, onde é melhor ter a Fórmula 1, onde é melhor ter um aberto de tênis. Sim, São Paulo não pode competir com o Rio, mas também, ultimamente, não pode competir nem com Buenos Aires, nem com Santiago. E se a gente deixar logo, Lima, Bogotá também vão nos superar. Será que não há um pouquinho aí de amor próprio para a gente pensar, e aí não só prefeito, governador, políticos em geral, que normalmente também não são muito versados em arquitetura e estética, mas os empresários que estão perdendo tanto dinheiro e tantas oportunidades porque ninguém pensou. Olha só a paisagem construída das vias expressas entre Guarulhos e São Paulo, entre os distritos financeiros. Mesmo que os rios estejam num dia de odor mais discreto, mesmo que esse turista esteja com as janelas fechadas por medo da insegurança local, o que ele vai ver de construção? Sim, a gente vai ver motéis atacados, muitos atacados, que parecem com o pior do subúrbio americano, aqueles vastos estacionamentos, para ter ainda mais trânsito, poluição e barulho. E as construções? Até sedes de empresas, até sedes de multinacionais nas marginais, parece que fizeram de tudo para ter o prédio mais feio, mais canhestro e que mostre que o túmulo da arquitetura é aqui. Pior, o governador Tarcísio recentemente anunciou que ali, na cara de quem chega na cidade, na cara de quem está indo para Faria Lima, vai ter uma fábrica do Butantã. Sim, é um jogo de empurrar anos. Onde vai ser essa fábrica? Que ninguém quer essa fábrica do Butantã do lado, e escolheram o pior lugar possível, que é do lado do rio. Se algum dia, o Rio Pinheiros e o Rio Tietê ficarem limpos, a gente vai ter fábricas no percurso. João Dória contratou uma amiga dele, decoradora, não arquiteta, para fazer a infame parede de vidro, que era um lugar onde todo pássaro da cidade tinha que trombar e morrer. A prefeitura da USP também não é muito rápida e não há um grande projeto arquitetônico e paisagístico, porque se sabe que o orçamento da maior universidade pública do Brasil é quase todo gasto com folha de pagamento. E bem, quem tem cabeça de bolha pensa muito pouco em quem está de fora, não só os moradores, mas também os forasteiros. E agora esse grande investidor chinês, que vem daquelas metrópoles lotadas de arquitetura de vanguarda e de grande iluminação, está chegando perto da Faria Lima. O grande empresário americano está acostumado com Nova York a Washington. O pior, o europeu está fugindo do Trump, quer investir no Brasil e está muito acostumado a boa arquitetura e bom urbanismo. E é hora de ele olhar um rio que
está voltando a ficar poluído, e o que é a arquitetura e a cidade que o PIB brasileiro construíram. Você imagina se for um executivo que talvez tenha que morar aqui e transferir sua família para morar em São Paulo? E vai ver aquele mostruário, o pior da arquitetura dos anos 80, construído nos anos 2000, porque nós andamos aí com 20 anos de delay no que construímos, e 0 calçadas. E até quando Dória privatizou a EMAI e se permitiu aí a construção de novo empreendimento, bem, veio aquele luxo sem arquitetura. Essa transformação de rios pelo mundo, de Seul a Madrid, bem, pensam-se nas margens. Eu fiz um vídeo aqui sobre Nova York, fiz outro vídeo sobre Madrid, e pensam-se em parques, em lugares com esporte, com paisagismo, com crianças. Aqui não. Aqui a corrida é para ver quem faz mais shopping, mais prédio espelhado e mais má arquitetura. Ninguém vai poder acusar São Paulo de ser fake, ou de disfarçar o que é. Então a gente pode pensar que talvez esse caminho seja a nossa mais completa tradução. E que para conseguir mudar esse percurso, talvez seja hora de mudarmos a nossa moradia e especialmente o lugar onde a gente trabalha. Tirana, a capital da Albânia, país que está bombando no turismo internacional, já descobriu esse efeito mágico de atiçar a curiosidade de quem chega. Olha a entrada do aeroporto internacional, feita pelo italiano Marco Casamonte. Sim, parece um bordado tradicional albanês. O Brasil tem uma superpopulação de arquitetos, designers e artistas super talentosos. Como a Albânia consegue ter um aeroporto assim e tantos aeroportos pelo Brasil, parece que não tem nem arquitetura, nem arte. E você, o que mudaria nessa primeira impressão de São Paulo? Uma iluminação mais criativa, mais feérica, como na China, ou mais artística, como em Paris? Ou deixaria mais verde ainda? E com que paisagismo? Olha, a Cidade do México colocou jacarandás pela cidade toda. Sim, jacarandás aqui do Brasil, olha a ironia, num lugar seco e com uma grande altitude. Por favor, comente aqui com as suas ideias e, inclusive, como deveriam ser feitos os próximos terminais de aeroportos. Por concurso de arquitetura, sim, essa reflexão é necessária. Compartilhe esse vídeo, provoque, porque silêncio nesse assunto não é só covardia e desinteresse, é perda de protagonismo econômico.